Joana d'Arc, por ela mesma. Hermance Dufour. Capítulo 5. Meu processo custou muito dinheiro aos ingleses. Além da soma enorme que eles deram para me obter, eles pagaram todas as despesas do processo e deram também gratificações consideráveis a todos que os ajudaram. O bispo não podia exercer sua jurisdição na diocese de Rouen sem o consentimento do magistrado, que estava investido de autoridade arquiepiscopal. A sede de Rouen não estava completa. Ele lhe pediu autorização e logo a conseguiu. Imediatamente foram feitas as cartas que lhe outorgaram território e jurisdição para realizar meu processo em toda a extensão da diocese. As cartas patentes do infante rei apareceram logo. O conselho autorizava em seu nome que eu fosse a julgamento, concedendo ao bispo de Beauvais a faculdade de instruir conjuntamente com a Inquisição, deixando entender que me liberavam para a justiça eclesiástica com certa repugnância, e o conselho se reservava, sempre em nome do jovem Henri, de me devolver, caso não fosse condenada à morte. Não havia desde então para mim nenhuma chance de salvação. Cochon empregou todos os seus cuidados para seguir escrupulosamente as formas usadas pela Inquisição em seus julgamentos, para que aquele que ele ia presidir tivesse a validade infalível daqueles que ele intentava. Ele achou que a presença do inquisidor fosse necessária para isso. Logo, fez todos os esforços para que ele viesse. Contudo, se ele desejava ardentemente vê-lo entre os juízes, o irmão Jacques Gravirande não desejava menos vivamente não tomar parte neste processo. Presentes, promessas, ameaças de morte, nada foi economizado para vencer seus escrúpulos. Com ou sem vontade, ele teve que participar do meu processo. Ele delegou pela diocese de Rouen Jean Lemestre, irmão pregador. A missão que lhe foi confiada não lhe agradava muito. Ele apresentou 1000 dificuldades e conseguiu ser encarregado somente do papel de testemunha. Mais tarde, todavia, teve que aceitar o papel de juiz. O bispo de Beauvais teve um encontro com a presença de 8 doutores, licenciados e mestres bacharéis em artes, para combinar as primeiras medidas a serem tomadas. Jean Lemestre não compareceu, porém figurou como juiz no processo verbal dessa sessão, durante a qual foram dados os detalhes necessários sobre minha pessoa, minha prisão e meus pretensos crimes. Nessa ocasião, leram todos os atos relacionados ao meu processo, tais como as cartas patentes que o autorizavam e as cartas territoriais dadas ao bispo de Beauvais. Após a descrição dos motivos da consulta, o bispo instruiu seus colegas com as informações que ele já tomara sobre mim e, em comum acordo,
decidiram que iriam buscar outras mais amplas e precisas. Procederam à eleição dos oficiais do tribunal e a todos os atos preliminares do processo. Quase todos os doutores quiseram me transferir, segundo o costume, para prisões eclesiásticas. O bispo, porém, continuou firme e disse que não seria o responsável pela minha transferência do castelo de Rouen. Essa resposta causou murmúrios. Cochon, porém, não levou em consideração o descontentamento dos doutores consultados, nem as minhas reclamações. Numa segunda sessão, realizada na sua casa, o bispo leu o processo verbal da assembleia precedente e comunicou em seguida aos conselheiros ou juízes assessores as informações que obtivera sobre mim, tanto em Domremy quanto em Vaucouleurs e em outros locais que eu tinha frequentado. Disseram-lhe que eu era boa moça, casta, modesta, paciente, moderada, prudente, muito meiga, trabalhadeira, temente a Deus e que gostava de cuidar dos pobres doentes, que era bem educada segundo meu meio, tinha bons costumes, uma conversa honesta e pacífica, que nunca praguejava, que obedecia a meus pais e que procurava a amizade das senhoras e moças mais virtuosas, que quando terminava os trabalhos da casa, que haviam me ocupado desde a idade da discrição até a época em que deixei o país, ao invés de andar sem rumo pelas ruas ou ir dançar com as outras jovens, eu ia me ajoelhar na igreja para rezar com recolhimento e fervor, que era tão tímida que qualquer palavra me desconcertava, tão caridosa que muitas vezes dividia meu pão com os pobres, e finalmente tão hospitaleira que várias vezes meu pai teve de usar de sua autoridade para impedir de dar minha cama aos pobres sem abrigo, que assistia regularmente aos ofícios e me aproximava frequentemente dos sacramentos com as disposições de uma boa cristã. Minhas ocupações, dizia-se, eram as mesmas que as das outras crianças da cidade. Os trabalhos da colheita com os camponeses e os de casa com minha irmã e minha mãe. Quanto aos meus divertimentos, eles eram tão inocentes quanto minhas tarefas. De tempos em tempos, eu fazia peregrinações e acendia velas diante das imagens de Nossa Senhora e dos santos. No verão, entranhava guirlanda de flores com minhas companheiras para decorar as capelas campestres. Frequentemente, ia com meus colegas cantar sob a árvore das fadas, que ficava perto de uma fonte. Já falei sobre ela no começo da história. Ela servia de ponto de encontro para toda a cidade. As moças e rapazes vinham dançar em torno dela, acompanhados pelos pais. Nós ali fazíamos refeições campestres, que os trovadores errantes, ou ainda as senhoras da cidade, alegravam com as suas narrativas. Os castelões de Domremy não desdenhavam se misturar a esses divertimentos. Catarina de La Roche, senhora de Jean de Boulemont, ali comparecia frequentemente com suas filhas. Durante as procissões, os galhos da árvore venerada, repleto de flores, tornavam-se um santuário florido, no qual se depositava o Salvador do mundo. Não havia em tudo que foi apurado nada de repreensível. Por isso, Cochon julgou útil falsificar os depoimentos daqueles que tinham feito a sindicância e prestou contas à Assembleia como bem quis. Os assessores decidiram que seriam redigidos artigos com todas as informações tomadas sobre mim
e as notas que continham o que a opinião pública dizia a meu respeito, para que a questão de minha inocência ou de minha culpa ficasse mais fácil para resolver. O bispo fez algumas objeções a essa decisão. Vendo, porém, que seus colegas estavam de acordo, ele se resignou à opinião da Assembleia, querendo, contudo, influenciar aqueles que seriam os responsáveis pela redação dos artigos. Ele estava tão certo do resultado de suas manobras quanto de suas informações, que foram aceitas sem contradição, apesar de serem uma mistura grosseira de verdades e mentiras. O processo verbal, mesmo o da primeira sessão, tinha sido singularmente alterado. Entretanto, os juízes não tinham testemunhado nada, com medo dos bispos e dos ingleses. Essa deferência com a qual não contava o animou a tal ponto que ele não se preocupou mais em observar a forma que o incomodava tanto. Numa terceira audiência, os assessores disseram que o bispo procedeu a uma informação preparatória. Eis o que o levou a esse pedido extraordinário, segundo o que lemos acima. Um homem chamado Nicholas Bailey tinha sido encarregado de obter as informações. Ele trouxe toda a verdade para o bispo, que dela fez o uso que já vimos. Bailey teve a oportunidade de conversar com um dos assessores, que lhe falou da pesquisa que ele havia feito. Compreende-se, sem dificuldade, a surpresa do mesmo ao ouvir falar coisas tão contrárias àquelas que ele conhecia. Eles logo chegaram a uma conclusão. O assessor, indignado, trouxe para a audiência a conversa que teve com o Sr. Bailey. Pode-se imaginar o ódio de Cochon, que o acusou de traidor e mentiroso, afirmando que ele fizera um relatório completamente diferente e concluiu que as informações eram falsas e que ele não fora até minha região. Os assessores fingiram que se contentaram com essa resposta, sentindo a que ponto suas posições eram perigosas, eis porque eles decidiram que seriam tomadas informações preparatórias. O bispo se achava numa tremenda dificuldade. Ele não queria obter novas informações, nem recolher os boatos que se espalhavam sobre mim. Uns e outros me eram favoráveis. Ele tinha a intenção de se servir do depoimento de Bailey para me fazer perguntas capciosas, mas para conseguir seu objetivo, era preciso que ele tivesse algumas informações que pudesse confirmar orgulhosamente. Nicolas Lossolier, um de seus parentes, lhe propôs uma solução. Diria que vinha de minha região e se introduziria na prisão como prisioneiro de guerra. O bispo, encantado, aceitou e não demorou pô-lo em prática. Fizeram um buraco na parede da prisão e o camuflaram, de modo a deixar passagem para o som da voz. Trouxeram 2 padres, Guillaume Monchon e Guillaume Colix, encarregados de escrever o que escutassem. Explicaram aos 2 previamente que queriam estar certos de minhas mentiras pela minha própria boca e que, por esta razão, Nicolas Lossolier devia se introduzir na prisão, vestido com roupa curta, fingindo ser Armagnac, nascido em Domremy e prisioneiro de guerra, a fim de me fazer falar. Pouco antes de sua chegada, Santa Catarina e Santa Margarida me apareceram.
Joana, disse Santa Margarida, atenção com as tuas palavras. Não confia na pessoa que vai chegar, pois a serpente esconde seu veneno sob as flores. Sentada na cama, eu pensava no sentido daquelas palavras, quando a porta se abriu lentamente. Um homem de má aparência entrou e falou-me respeitosamente. Veio com o conde de Warwick, que fez um sinal aos guardas para que o seguissem. Quando a porta foi fechada, Lossonier olhou cuidadosamente ao nosso redor, como se quisesse se assegurar de que estávamos sozinhos. Ah, Joana, disse ele, que Deus seja bendito por essa imensa consolação que me concedeu. Há de poder vê-la, somos os dois da mesma região. O senhor? Respondi surpresa. E qual é o seu nome? Nicolas Lossonier. Pensei um momento e disse, não conheço esse sobrenome. Há muito tempo deixei a região querida, disse ele, e só voltei após sua partida. Ele deu notícias de minha família, amigos, negócios da França, todas falsas. Conseguiu, sem dificuldade, ganhar minha confiança e encaminhou a conversa para as visões. E contei-lhe tudo, exceto o segredo do rei e as revelações que as vozes me proibiram de repetir. Ele fingiu acreditar e falou durante muito tempo sobre a bondade de Deus. Sabendo quanto amava os franceses, ele falara com expressões do mais sincero amor pelo país. Quando ele se foi, chorei, acreditando que nunca mais o veria, apesar de sua promessa de voltar. Durante todo esse tempo, o bispo de Beauvais e o conde de Warwick e os dois notários tinham ficado no quarto ao lado, escutando o que eu dizia. O bispo mandou que Monchon e os padres escrevessem o que tinham escutado. Os dois, porém, se recusaram, dizendo que seria ilegal começar um processo dessa forma. Mas se eu repetisse estas mesmas palavras no tribunal, eles as registrariam sem problema. Se o bispo não alcançou seu objetivo, pelo menos não fracassou totalmente. Minhas imprudentes palavras tornaram-se em suas mãos as armas perigosas que ele usaria habilmente contra mim. Não contente de me enganar indignamente, Lossonier quis ler até os recônditos mais secretos de minha alma, me confessando. Na terceira visita que me fez, disse-me que era padre. Não pude esconder minha surpresa sobre o que ele me ocultou, enquanto me dispunha a falar sobre meus segredos. Ele disse que, como prisioneiro de guerra, tinha que esconder sua posição, com medo que o pusessem em julgamento por ter pego em armas para lutar contra os Armagnacs. Incapaz de enganar, pensei que assim fosse com todas as pessoas. Era muito fácil me iludir. Encantada com o que acabava de saber, implorei-lhe para que ouvisse minha confissão, o que ele, logicamente, não recusou, já que era esse o objetivo de seus esforços. Mal saiu, repetiu tudo o que ouvira,
para o bispo de Beauvais. Felizmente, as vozes me proibiram que revelasse o segredo do rei. Aliás, o juramento que Charles VII me havia feito fazer já era suficiente para me impedir de revelá-lo, ainda que sob o sigilo da confissão. Jean Lemestre, vice-inquisidor da diocese de Rouen, recusou-se a tomar parte do procedimento. Cochon queria a todo custo que ele não ficasse à parte, contando fazer de sua presença uma salvaguarda para o futuro. Numa nova sessão, ele expôs aos assessores quanto à presença de Jean Lemestre. Ele expôs aos assessores o quanto podia ser-lhe útil e pediu que o chamassem. Eles consentiram de comum acordo e a assembleia se dispersou para se reunir algumas horas mais tarde. O vice-inquisidor foi, apesar de sua repugnância, apresentar suas cartas de credencial e pediu para ser dispensado da participação no procedimento, porque ele não poderia, visto que seus poderes não se estendiam a ponto de testemunhar em um processo pertencente à diocese de Beauvais, apesar de ter sido instruído em Rouen. O bispo terminou a sessão para saber a opinião dos outros sobre esta dificuldade. Numa nova reunião, Cochon disse que as pessoas que haviam sido consultadas lhe deram a certeza de que o vice-inquisidor poderia trabalhar com ele, mas seria preciso, contudo, que ele, o bispo de Beauvais, escrevesse ao inquisidor Jacques Gravirandi para lhe pedir que viesse trabalhar no processo, ou pelo menos para nomear alguém em seu lugar. Jean Lemestre respondeu que ele consentia que o bispo instruísse sem ele, visto que ele não podia agir sem prévia autorização, o que fez com que durante esse tempo ele tenha assistido ao meu processo como juiz assessor. Liberada a assembleia, o bispo decidiu que abriríamos definitivamente o processo na segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Antes de entrar na narração do meu processo, creio que devo citar os nomes dos oficiais que compunham o tribunal e dizer que a maioria deles aceitara, por medo dos ingleses, que ameaçavam os mais recalcitrantes de afogamento ou então de prisão. Quase todos agiam sob o impulso do medo. Era preciso frequentemente arrastá-los até seus lugares, como se fossem eles os acusados. Não houve ameaças que Cochon não tenha usado para torná-los dóceis instrumentos. Apesar disso, um pequeno grupo teve a coragem de tomar orgulhosamente a minha defesa. Eis os nomes e suas funções. Juízes: Pierre Cochon, bispo de Beauvais, licenciado em Direito. Jean Lemestre, irmão pregador, bacharel em Teologia e vice-inquisidor. Conselheiro, comissário examinador, Jean de Fontaine, licenciado em Direito Canônico. Promotor, Guillaume d'Estivers, cônego de Beauvais e Bayeux, promotor da diocese de Beauvais. Notáveis escrivães: Guillaume Monchon, Guillaume Collens, Nicolas Tachquelle, notário público da corte do arcebispo de Rouen. Oficial de justiça, porteiro do tribunal eclesiástico, Jean Massieu. E, formando o corpo de conselheiros e juízes assessores, foram em torno de 93 personalidades, entre elas vários cônegos
doutores em direito canônico, licenciados em direito civil em faculdades de leis e doutores em teologia. Corpo consultor do Santo Ofício, a Universidade de Paris, o chefe, o superior dos cônegos da Catedral de Rouen, os prelados consultores do Santo Ofício, Philibert, bispo de Lisieux, Dominique, bispo de Coutasse, e Jean, bispo de Avranches. Além desses, 3 outros prelados estiveram na pronúncia das sentenças. Henri Beaufort, irmão natural de Henrique IV, rei da Inglaterra. Ele era cardeal de Saint-Eusébé, mais conhecido sob o nome de cardeal de Winchester, ou da Inglaterra. Jean de Mali, bispo de Nouéon. Louis de Luxembourg, bispo de Boulogne-sur-Mer. A Capela Real de Saint-Romain, situada no Castelo de Rouen, foi o primeiro teatro de meus interrogatórios. Em 21 de fevereiro, por volta das 5 horas da manhã, Nicolas Lossonnier entrou na minha cela. Parecia profundamente tocado. Perguntei-lhe inquieta o que de tão ruim acontecera. Joana, disse-me, os ingleses me submeteram a uma dura prova. O que lhe fizeram? Perguntei ansiosa. Ah, amaldiçoado seja o dia em que nasci. O que houve? A morte, retomou ele, me seria menos funesta. O senhor pode se explicar? Disse-lhe, angustiada. Os ingleses querem que eu me sente entre os juízes, minha cara irmã, e que esse é o preço de minha liberdade. Ameaçaram-me de morte caso eu recuse. Venho lhe ver pela última vez, pois estou resoluto a me deixar matar, antes isso que fazer parte desse escuso negócio. Emocionada até as lágrimas com suas palavras, pronunciadas com a aparência de sinceridade e de franqueza, falei. Mestre Nicolas, o senhor me prova que é um verdadeiro amigo, porém não posso aceitar o seu generoso sacrifício. Sente-se entre meus juízes, fale contra mim, se for necessário. Saberei que seu coração desmente as palavras que sua boca pronuncia. Não, prefiro morrer. Realmente, o Senhor não é razoável. O Senhor quer me privar do único amigo que tenho perto de mim. Um juiz a mais ou a menos. O que isso me faz? Aliás, ao invés de ser tão prejudicial como pensa, o Senhor pode ser-me útil falando por mim. Nesse caso, não peço nada melhor. Contudo, juro que preferia morrer a lhe causar o menor desgosto. Em seguida, disse que conhecia mais ou menos as perguntas que fariam e as repetiu, ditando as respostas que eu deveria dar. Elas foram concebidas em tais termos que, sem levantar suspeitas, ofereciam matéria para a maldade de meus juízes. Quando ele pensou ter falado tudo, lembrou-me da intimação feita na véspera, do comparecimento ao tribunal, e saiu implorando para que eu seguisse todos os pontos de seu conselho. Apesar de toda a confiança que tinha nele, não deixei de chamar as vozes para me socorrer. Elas não estavam indiferentes ao meu pedido e disseram que eu respondesse corajosamente. E não o que Lossonnier me aconselhara.
mas sim o que Deus me inspirasse. Fim da primeira parte. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, versículos 15, 16 e 21.